Olá, boa noite a todos, colegas peritos e peritas, contadores que tenham interesse em atuar com perícia. A aula de hoje ela é muito especial porque ela é uma aula daquelas que quebra objeções. Hoje nós vamos desmistificar o processo judicial. Para começar, eu vou me apresentar. Meu nome é César Leives Spellmaier, eu sou advogado e contador, perito contábil, atuando nesse universo jurídico há mais de 15 anos. Já atuei como advogado do autor, já atuei como advogado do réu, já fiz também causas consensuais, assim como já atuei como assistente técnico das partes, sendo ela autor, sendo ela ré, e também já auxiliei na atuação como perito do juízo aqui no escritório em diversas demandas. Então, eu vejo, conversando com os meus amigos contadores e também pelas perguntas que a gente recebe muito na Leives Educacional, no nosso Instagram, essa angústia do colega contador que não trabalha com perícia judicial ainda, de ter um enfrentamento com o processo, aquele medo do juiz, do advogado, da audiência e do processo em si. Então eu resolvi, atendendo ao pedido de vários colegas, a realizar essa aula hoje para tentar quebrar de uma vez por todas essa barreira e trazer para você que tem alguma dúvida em atuar com perícia contábil, que venha para esse universo que realmente é um universo fascinante de atuar e que nos proporciona infinitas possibilidades, inúmeras possibilidades em termos financeiros e também de sucesso de ampliação de carreira e satisfação profissional. Bom, em primeiro lugar, o que é o processo judicial ou os autos, como a gente costuma chamar? Eu trouxe aqui um processo físico para vocês, como a gente diz, um processo em papel, como há muitos anos já é a praxe do nosso sistema jurídico, nós lidarmos com esse amontoado de papel, amontoado eu digo de uma forma organizada, mas esse ajuntamento de papel que se transforma em algum tipo de, talvez, revista, livro, enciclopédia, você está vendo aí, é realmente uma história que está sendo contada dentro desse livro. Hoje em dia, nós estamos lidando cada vez mais com o processo eletrônico. Então, nós vamos hoje circular entre as possibilidades do que acontece no processo físico e no processo eletrônico. Na medida do possível, eu vou trazer as duas abordagens para você. Mas, primeiramente, então, nós vamos falar do processo físico. Eu quero que vocês entendam um pouquinho da dinâmica que há muitos anos vem ocorrendo no judiciário brasileiro e que está gradualmente diminuindo essa dinâmica, a forma de trabalhar com o processo, sendo ele físico, sendo substituído pelo processo eletrônico, que está vindo cada vez mais para facilitar o nosso dia a dia e cortando caminhos, fazendo com que a gente não perca tempo e o processo seja cada vez mais célere, obedecendo um dos princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico, que é a celeridade. Bom, processo físico, com certeza, ele tem alguns entraves, algumas coisas que fazem com que ele seja menos célere do que um processo eletrônico. Por exemplo, nós mesmos advogados, quando nós fazemos, ou peritos contábeis, quando nós fazemos a petição, nós temos que nos deslocar até o nosso cliente, no caso o advogado, ou diretamente ao fórum para fazer o peticionamento. Isso toma tempo, e isso também gera com que o cartório, no caso o fórum, o prédio central do fórum, tenha que ainda ter um setor chamado de protocolo para receber essas petições. Nós levamos lá um processo, quando nós temos uma petição para acrescentar num processo, a gente leva o processo inteiro para devolver ele junto, com duas petições em cima, a cópia embaixo, a cópia, o original em cima, assinado. Entregamos no protocolo e recebemos apenas a cópia com um carimbo e uma autenticação de que em tal hora e tal data nós devolvemos o processo e a petição. Se nós não estamos devolvendo o processo, estamos apenas peticionando, haverá uma observação de que os autos não estão incluídos naquele protocolo. Mas isso é uma prática do dia a dia que está se perdendo cada vez mais com o processo eletrônico, como eu falei. Bom, processo físico, ele se inicia, assim como o processo eletrônico, a partir da inicial, a petição inicial do advogado.
A petição inicial, ela traz tudo aquilo que vai ser discutido, que está sendo proposto pela parte autora e que ela quer que o juiz aceite, então, para que dê prosseguimento ao processo, trazendo o réu ao processo. Então, o processo físico, a partir dessa entrada com uma petição inicial por parte do advogado da parte autora, ele vai apresentar essa petição inicial no protocolo geral, e então será colocada essa capa em volta do processo físico, e a partir dali serão acrescentadas as novas petições que forem sendo trazidas ao processo, e assim vai se formando esse amontoado, esse conjunto de folhas que vai formando o processo. Esse processo, por exemplo, já tem 2 volumes. Você vê aqui que eu trabalho com o primeiro volume e o segundo volume. Eu posso simplesmente, ainda como é um processo pequeno, manusear dessa forma e passar a trabalhar com outro volume na frente e folhear, buscar realmente as informações que eu preciso dentro do processo. Toda a demanda, ela se limita ao que está nos autos, ou as partes terão que atender aos pedidos do perito ou do juiz para trazer novos documentos aos autos, caso o juiz entenda necessário, para que haja a correta solução da lide, que a gente chama do processo em si, e da discussão que está ocorrendo naquele processo. Bom, falamos do processo físico. Qual a diferença no processo eletrônico? A diferença é que o processo eletrônico, a parte ela irá entrar no sistema, numa plataforma de processo eletrônico, que hoje em dia no Brasil existem mais de 30 plataformas nos diferentes tribunais dos estados que a gente atua. Existe o EPROC, existe o PJE, existe ESAGE e outras plataformas que fazem com que haja ainda alguma dificuldade para a gente tomar, às vezes, conhecimento de uma outra, se tu tens mais familiaridade na atuação no PJE, no momento que tiver que peticionar no EPROC, vai sim notar uma diferença na plataforma, mas nada que a gente não consiga ajustar trabalhando no dia a dia, cada vez mais com o processo eletrônico, que é realmente o futuro, é o que vai acontecer. Bom, eu mencionei então que o processo eletrônico e o processo físico se iniciam pela petição inicial. Vamos falar um pouco da petição inicial para que a gente entenda o que começa a discussão, o que faz o processo realmente iniciar. A petição inicial é uma das peças mais importantes do processo. Ela está prevista nos artigos 319 a 331 do nosso Código de Processo Civil, o novo código que está valendo a partir de 2016, e é nela que o advogado apresenta o caso do seu cliente ao juízo e oferece à parte contrária o desafio de contestar os seus argumentos. O juiz irá fazer primeiramente um juízo de admissibilidade para ver se essa petição inicial ela é coerente e os fatos narrados pelo autor podem prosperar e sim geram uma demanda, né, e toda a máquina processual, a máquina do judiciário seja ativada. A partir do momento que o juiz entende que sim, essa demanda é válida, a partir dessa primeira olhada, sem analisar o mérito da questão, ele irá mandar citar o réu para que se apresente ao processo e apresente a sua defesa. O momento, então, de chamamento do réu ao processo é chamado de citação. Provavelmente nós vamos, após folheando um processo físico, assim como olhando numa listagem do processo eletrônico, que a gente vai dar uma olhada depois, após a petição inicial, nós vamos encontrar um despacho do juiz, uma decisão do juiz, mandando citar o réu, caso ele não tenha entendido que a petição inicial precise de algum tipo de emenda, algum conserto, ele vai mandar citar o réu e sairá então um mandado para que o réu seja citado através de um oficial de justiça. Esse mandado, após o oficial de justiça cumprir, encontrar o réu e cientificar ele desse processo em que ele precisa se defender, ele será juntado aos autos. Tudo aquilo que é colocado nos autos a gente chama a gente diz que foi juntado aos autos. A partir da juntada do mandado, da guia, da citação do réu, passa a contar o prazo para o réu apresentar a sua defesa na contestação. Isso são questões de prazo e mérito que dizem mais respeito ao advogado, mas é sempre interessante a gente ir entendendo cada vez mais sobre prazos,
como os prazos começam a ocorrer, a partir de que momento. Então, a citação ela se dá da juntada da guia do mandato. Bom, seguindo aqui, a petição inicial ela tem alguns elementos que são fundamentais, que sem esses elementos, a petição inicial provavelmente, não que ela não vá ser aceita, mas ela vai ter uma dificuldade maior para o juiz e para aquele servidor do cartório que estiver lendo em assimilar o que está sendo trazido e realmente aceitar ela de plano sem que precise ser emendada. Bom, o endereçamento, que é essa parte de cima que a gente vê aqui, que eu vou mostrar depois nas petições para vocês, mas esse cabeçalho onde nós colocamos assim, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito aí você vai colocar 7ª Vara Civil, 3ª Vara Civil da comarca de Porto Alegre, é o caso aqui. Claro que na petição inicial, não necessariamente você vai saber o número da vara, então você vai deixar em branco, no caso do advogado, né? Mas atuando em perícia contábil, nós vamos ter provavelmente já um processo consolidado, nós vamos ter lá o número do processo, a vara, e esses elementos vão fazer parte do endereçamento, para que a nossa petição seja colocada no processo correto, para que não haja nenhum tipo de erro. Após, então, o endereçamento, nós temos que trazer a qualificação das partes, que é dizer quem é o autor e quem é o réu, colocar lá o maior número de dados possível. Claro que do seu cliente você vai colocar lá CPF, RG, profissão, tudo aquilo que é pertinente no caso, e tudo aquilo que for possível, no caso um advogado entrando como inicial, vai buscar o maior número de informações possíveis do réu, né? E nós, como profissionais contábeis, nós também vamos nos qualificar como peritos na apresentação da nossa petição. Nós vamos nos qualificar dizendo assim: César Leves Spellmaier, perito nomeado neste processo, no processo supracitado, que vai estar no número mencionado acima, vem dizer e requerer o que segue. Ou, no processo onde são partes João da Silva e Maria da Silva, João da Silva autor, Maria da Silva ré, vem dizer e requerer, vem expor o laudo pericial contábil. Então, após a qualificação das partes, nós vamos vir então com aquilo que é o objeto da nossa petição. Nós estamos aqui falando da petição inicial, então o que vem? O objeto da ação, a narrativa dos fatos, a fundamentação jurídica, que é muito importante. Então eu gosto, vocês vão ver no modelo que eu vou mostrar em seguidinha, eu gosto de trazer uma narrativa dos fatos um pouco fora, não necessariamente abrangendo aquela parte de artigos, trazendo qual artigo da lei está sendo ferido, não, apenas narrar o fato, mas cada advogado vai trabalhar de uma forma. Você traz toda a narrativa, depois traz toda a fundamentação jurídica dos direitos que estão sendo feridos da parte, por que então ela está querendo está ajuizando essa ação contra a outra pessoa, e todo o detalhamento que você julgar necessário, você vai trazer nessa parte no miolo, na parte onde você realmente tem que apresentar a sua ação ao juiz e à parte contrária. Ao final é necessário que seja apresentado um pedido bem claro, então é interessante trazer um item final lá, diante do exposto requer, trazer letra A, letra B, letra C, tudo aquilo que está sendo realmente pedido na ação, para que não haja confusão e não fique alguma coisa perdida no meio dessa narrativa extensa que muitas vezes a gente tem que fazer. O valor da causa é muito importante, porque ele é um balizador de custas, ele é um balizador de inúmeros fatores que vão interferir no processo e, inclusive, vão delimitar um valor, às vezes, que pode ser solicitado em questão de valor de honorários, ele vai balizar os honorários dos advogados ou do perito. É muito importante, então, o valor da causa ser bem destacado, e quaisquer pedidos de audiências, provas, documentos, né, devem ser fundamentados também. Podemos ter um item final algum tipo de requerimento com relação a provas específicas que a gente quer produzir, inclusive prova pericial, contábil, de engenharia, seja ela qual for. E, claro, toda a documentação anexa que é inerente a uma petição bem fundamentada e que queira comprovar todos os fatos que estão sendo alegados. Procuração do advogado para a parte, né, no caso fundamental, assim como os documentos da parte, contratos e demais documentos que sejam balizadores do pedido da parte autora.
Então, vamos dar uma olhadinha na petição inicial para já não perder o foco aqui. Vamos ver aqui, ó. Já sei. Ó, temos aí a petição inicial, para nós darmos uma olhadinha. E eu vou trabalhando com ela aqui. Ó, veja aqui em cima, é uma petição que eu num processo de aluguel, de despejo que eu trabalhei há uns anos atrás. Eu destaquei aqui alguns os elementos, os nomes, né, para que a gente não exponha nenhum cliente, nada desse tipo. Bom, aqui nós temos o endereçamento, como eu falei. Podemos colocar aqui o número do processo, se quisermos. Processo número tal, e 001/1, 16, lá, e aí nós, né, botamos o número do processo aqui e qualificamos, como eu mencionei, a parte. Ó. Aqui seria João da Silva, ou Maria da Silva, brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF, no RG, né? E aqui, como era um casal, realmente eram duas pessoas, era e João da Silva, ambos residentes em Porto Alegre, na rua tal, com instrumento de procuração em anexo, já destaco aqui que a procuração está ali, propor ação de despejo, ó, nós estamos aqui o objeto da ação de despejo contra fulano de tal, aqui João, brasileiro, e todos os dados que foi possível encontrar. Claro, eu tinha um contrato de aluguel, então eu tinha todos os dados da parte contra quem nós estávamos entrando com essa ação, então eu descrevi ali, inclusive o fiador, que foi responsável, no fim, por esse processo, pelo pagamento, e trouxe, então, um item aqui dos fatos. E aí, então, eu passei a descrever que houve um contrato de aluguel de 2 imóveis. Primeiro eu expliquei o arrendamento do fundo de comércio, depois o contrato de aluguel. Eu vou passar bem rápido, só para que a gente tenha uma ideia, uma visão rápida de uma petição inicial. Contrato de aluguel, expliquei os dois contratos, como eles estavam descritos, a partir das características que facilmente a gente encontra no contrato. Do inadimplemento, já fui direto para a explicação de a partir de quando a parte parou de pagar os meus clientes e por que a gente então estava pedindo. Então, desde o mês de julho de 2006, ele já não havia mais pagamento e tal. Fiz toda a descrição, bem detalhado, para que não corresse risco de ter que emendar essa inicial, né? E aí sim eu trouxe do direito. E aí eu trouxe todos os elementos, a lei que traz a questão de rescisão de contratos, o locatário, falando toda a lei de locatário, eu expliquei aqui com artigos, veja bem, a gente traz toda uma fundamentação que é bom deixar destacado nessa parte do direito, né? Bom, vamos passar aqui, tive um pedido de antecipação de tutela, que é receber alguns direitos antes da prestação final jurisdicional do juiz, mas isso é uma questão também de direito que a gente vai entender mais adiante. E fui descrevendo bem claramente aqui, trouxe documento de propriedade do bem, né, para provar que os meus clientes sim eram os donos do bem. E aqui, como eu falei, requerimentos. Ante o exposto, os autores requerem. Primeiramente, a citação dos réus, eu quero que eles venham aos autos se defenderem, ou não, ou que eles sejam notificados e não venham se defender, então e o juiz passe a entender que eles são réus do processo e me dê razão no que eu consegui comprovar nos fatos, mas também a revelia é um assunto muito interessante que a gente pode tratar numa outra aula. Então, a concessão da medida liminar, de antecipação de tutela, seja o julgado procedente os pedidos e o valor da ação, conforme memória de cálculo que eu elaborei aqui mesmo no processo, a vantagem de ser, além de perito, além de advogado, perito contador, eu mesmo fiz o cálculo aqui e já dei o valor da causa aqui. Essa ação nós entramos lá em 2016, já terminou, graças a Deus, deu tudo certo. Então deu para ver a inicial aqui. Vamos voltar para a nossa aula aqui. Falar então agora da contestação. Fechar a inicial. Salvamos. E vamos falar da contestação. A contestação, então, ela é a resposta do réu àquilo que é trazido pelo autor nos autos. É um instrumento pelo qual o réu responde, expondo suas razões e provas que pretende produzir aos argumentos trazidos pela parte autora. É uma das formas de defesa do réu da parte acusada dentro de um processo judicial e está prevista nos artigos 335 a 342 do novo Código de Processo Civil. A mesma coisa, a contestação, como qualquer petição, ela tem alguns elementos inerentes a ela que você tem que utilizar para que seja bem compreendida e possa os seus argumentos de defesa serem aceitos. Elementos fundamentais do endereçamento, como eu já falei, a qualificação das partes
E há daí na contestação essa questão das preliminares que podem ser trazidas aos autos, que é a alegação de inépcia, litispendência e coisa julgada, por exemplo. A inépcia é quando você quer que a petição inicial seja julgada extinta, já de plano, né? A litispendência ela trata mais da questão de já haver um processo ocorrendo sobre o mesmo tema entre as mesmas partes, e você então já tem uma pendência judicial, uma litispendência. Então você vai acabar pegando essa nova demanda e ela vai ser juntada com o processo, vai haver então essa questão que pode haver um julgamento já antecipado desse processo em função da litispendência. Assim como a coisa julgada. A coisa julgada é quando já há um processo decidido sobre esse tema. Né? Vamos supor que essa ação de aluguel eu resolvo entrar de novo agora, cobrando os aluguéis. O réu vai facilmente alegar na sua contestação coisa julgada. Vai dizer, não, já houve um processo, eu perdi, eu paguei, e está aqui a sentença, as decisões, o número do processo, toda a informação necessária para que o juiz conclua que há sim a coisa julgada, como a gente chama. E existem alguns outros elementos que podem ser trazidos nas preliminares. Passando as preliminares, o réu, então, ele vai para os argumentos de defesa, o mérito da questão. Aí sim ele vai atacar tudo aquilo que está sendo trazido pelo autor nos autos, na sua inicial, fazendo com que o juiz seja convencido dos seus argumentos. Então, essa é a parte fundamental, é onde o réu vai se defender de tudo aquilo que ele pretende que não seja imputado a ele. Né? No caso, também é possível ao réu oferecer um instituto chamado de reconvenção. A reconvenção é quando você contra-ataca na defesa, digamos assim. Você recebeu, vamos fazer um exemplo aqui hipotético, de um acidente de carro onde os dois acham que tem razão. Aí A entra com uma ação contra B dizendo, não, eu quero que o B me pague 10 mil reais do conserto do meu carro. Mas o B não só quer argumentar que ele não deve pagar os 10 mil, como ele acha que o A deve pagar para ele 10 mil do conserto do carro dele. Então ele não só vai se defender dizendo não, eu agi corretamente, como ele está errado e ele deve pagar, então ele faz um contrapedido, é a reconvenção. Então, esses processos vão andar em conjunto, né? Vai haver, inclusive, uma nomeação de autor reconvindo, réu reconvinte, né? E essa nomenclatura vai andar em conjunto e o processo, então, vai ser decidido, toda essa demanda vai ser, porque não há razão de duas demandas sobre o mesmo fato serem julgadas por cartórios e juízes diferentes. Imagina a confusão jurídica que isso vai gerar. Então, esse elemento da reconvenção também é fundamental para que o réu possa contra-atacar na sua defesa. O prazo da contestação, como eu comentei, é de 15 dias, da juntada do mandato citatório. E aqui eu coloquei esse elemento do foco nos argumentos relevantes para a perícia. Isso vale para a inicial e para a contestação, já que nós estamos aqui falando com peritos contábeis. Você deve, quando olhar a inicial e a contestação, na busca de elementos para a elaboração do seu laudo pericial ou do seu parecer pericial de assistente técnico, buscar os elementos que dizem respeito ao trabalho pericial contábil. É óbvio que, de repente, vamos ter lá páginas e páginas sobre preliminares trazidas na contestação que não necessariamente vão dizer respeito, vai ser uma matéria que vai ser vencida. Então vamos focar, vamos ser objetivos e buscar os elementos. Eu sei que não é fácil falar agora, eu já atuo há anos com o processo, mas você vai ganhar essa familiaridade com o processo, sim, e vai ver e vai saber pensar aquilo que é realmente necessário para o trabalho pericial dentro daquela demanda muito maior que está sendo oferecida pelos advogados no judiciário. Bom, seguindo, após a contestação é oferecido ao réu a possibilidade de apresentar a réplica. A réplica ela é apresentada pelo autor após a contestação do réu. O autor, então, apresenta a réplica com resposta aos argumentos trazidos pelo réu na contestação, para que, inclusive, a partir dessa, vamos supor, da reconvenção, o autor possa se defender daquilo que o réu está dizendo. Então, é ofertado a um momento a mais para o autor se manifestar acerca da contestação logo após a apresentação da contestação. Bom, alguns outros elementos que nós vamos encontrar no processo
tentando trazer de uma forma bem objetiva, para que a gente realmente perca qualquer tipo de receio na atuação no processo. Eu vou mostrar primeiro no processo físico, depois a gente pode dar uma olhada também em alguns elementos desses que eu vou citar no processo eletrônico. Primeiramente, a citação, eu já mencionei, então ela é o chamamento do réu ao processo. Nós vamos procurar sempre por algum tipo de certidão ou algum tipo de mandado juntado, alguma guia de juntada de mandado, logo após a inicial. Eu vou abrir aqui onde eu já separei que temos a inicial e nós vamos, logo após a inicial, eu tenho aqui, pena que a tela fica pequena, eu vou mostrar depois no processo eletrônico, nós temos um despacho após a inicial, onde o autor, o juiz oferece então a possibilidade do réu vir aos autos se defender. Logo após então a inicial, o réu é citado e junta a sua contestação a partir do mesmo tipo. Aqui nós temos a certidão, uma certidão que demonstra, pena que fica muito pequeno, mas é uma certidão onde nós podemos ter aqui a confirmação da juntada do mandado citatório do réu. E claro que nós não vamos nos preocupar com a questão de prazos, se o prazo da contestação foi cumprido, pois nós estamos trabalhando já numa fase adiante do processo na instrução, vamos supor, nós vamos buscar formar toda aquela prova necessária para o juiz julgar o processo e cabe ao juiz verificar se a peça do réu é tempestiva ou não. Então, a partir do momento que a peça está juntada nos autos, nós vamos utilizar todos esses elementos que estão nos autos para subsidiar o nosso laudo ou o nosso parecer que vai ser apresentado. Bom, certidões. Certidões são nada mais do que carimbos ou certificações realmente, explicações do cartório de que certo movimento foi feito. Há uma certidão num processo com relação ao juntado do mandado. Há uma certidão de que o processo foi enviado em carga para o advogado fulano de tal. E assim vai. São geralmente uma página com carimbo, uma assinatura, 2, 3 linhas explicando o que está sendo certificado. Um documento bem simples que dificilmente vai dizer respeito ao nosso trabalho pericial. Mandados, então, são aquelas ordens que devem ser cumpridas pelo oficial de justiça para que seja dado andamento no processo. Pode ser um mandado citatório, por exemplo, como eu mencionei, trazendo o réu ao processo. Existem também petições diversas das partes, além da petição inicial e da contestação. Sempre que a parte trouxer algum elemento novo no processo, ela vai simplesmente juntar uma petição na frente, explicando o que está sendo juntado ou anexado, ou o que está sendo atendido, ou detalhando realmente no corpo da petição aquilo que está sendo solicitado em alguma determinação do juiz anterior. E podemos vislumbrar também para a atuação em perícia quesitos. Quesitos também eles vão ser trazidos através de uma petição que no corpo dela a partir da determinação de uma prova pericial, por exemplo, o juiz vai determinar que as partes apresentem quesitos, que são perguntas ao perito do juízo, para que ele responda tecnicamente sobre aquela demanda técnica da perícia judicial. No caso da perícia contábil, se você está atuando numa demanda, vamos supor, de um contrato bancário, você vai elaborar um quesito perguntando quais são as condições do contrato, se houve inadimplemento, se há alguma determinação judicial para que ocorra alterações nas cláusulas contratuais. Esse tipo de pergunta você vai fazer sempre tentando, de certa forma, induzir ou trazer o perito do juízo e o juiz para o seu modo de pensar, para a sua argumentação, para o ponto de vista do seu cliente, ou, no caso, atuando como perito do juízo, para trazer a melhor informação possível para o juiz julgar a determinada demanda. E, por fim, eu queria falar um pouquinho das decisões interlocutórias. Esses elementos eu estou falando de uma maneira bem rápida, mesmo para que a gente entenda que são elementos que vão aparecer no nosso dia a dia atuando com o processo, mas que não há nenhum melindre, que a gente não precisa se preocupar. Por exemplo, as decisões interlocutórias. Você pode ter alguma dúvida, mas o que é uma decisão interlocutória?
A decisão interlocutória nada mais é, vou tomar uma água aqui, que uma decisão que não define, que não finaliza o processo, vamos dizer, não é como uma sentença que decide o mérito da questão. A decisão interlocutória são aquelas decisões que o juiz vai dando ao longo do processo e que determinam, vamos supor, uma prova pericial, determinam que uma parte deva trazer algum documento para os autos. Eu tive agora um caso essa semana, que atuando como advogado, que eu estou atuando numa questão de guarda, de separação e guarda dos filhos. O filho era menor, ele tinha 17 anos e passou a ter 18 anos no ano passado. O juiz automaticamente ele apresentou uma decisão interlocutória, um despacho, pedindo para que o autor regularizasse o instrumento de procuração da parte que era menor de idade, ou seja, o meu cliente, que era menor de idade, era representado pela mãe, agora teria que ter uma procuração dele assinada por ser maior de idade. O juiz emitiu essa decisão interlocutória, eu fui lá e cumpri, juntei uma petição com a identidade dele, a procuração assinada, e segue o processo, para que o processo não seja interrompido. Então essas decisões que vão dando o andamento do processo. Essas decisões elas são atacadas por agravo de instrumento. É um outro elemento, eu não coloquei aqui, mas é um elemento que também as pessoas às vezes podem estar folhando o processo e olhar, nossa, um agravo de instrumento. O que é um agravo de instrumento? Agravo de instrumento é um recurso de uma decisão interlocutória, de uma maneira simples. Você tem lá um deferimento de uma prova pericial. O juiz, atendendo apenas uma das partes solicitou a perícia. E o juiz atende essa parte e determina que haja então uma prova pericial. A outra parte não gostou disso, ela pode entrar com um agravo de instrumento, solicitando que o Tribunal de Justiça avalie se essa prova pericial é realmente necessária. Então, ele vai acima daquela decisão do juiz, mas ela não é uma decisão que vai ser atacada por um recurso, uma apelação, porque ela não é uma decisão de sentença, não é uma decisão terminativa do processo. Então, ela não deve ser atacada por sentença, e sim por um agravo de instrumento. Então a gente tem que, às vezes, perder o medo e hoje em dia a informação está aí, a gente pesquisa. Se você está lendo um processo e tem uma dúvida num termo, coloca no Google. Com certeza você vai ter uma explicação depois de... Procure, claro, ler 1, 2, 3 sites para ver qual deles está trazendo a melhor informação e formar o seu conhecimento dessa forma, buscando sempre avançar, não ficar trancado e vendo, eu vi esse agravo de instrumento aqui, eu vou parar aqui. Não, nós não podemos ser assim, nós precisamos quebrar os obstáculos e continuar avançando. Bom, vou trazer agora para vocês aqui então um despacho de nomeação, uma decisão interlocutória. A perícia contábil ela é regulada nos artigos 364 a 380 do novo Código de Processo Civil. A prova pericial ela consiste na prova produzida por especialista a pedido das partes e do juízo. Isso qualquer prova pericial, no caso. Pode ser uma prova de engenharia, uma prova de perícia médica. E a partir da determinação da necessidade de perícia em determinado processo, haverá a nomeação de um perito do juízo por parte, então, do juiz. Ele vai, então, nomear um perito que será o seu auxiliar. E será facultado, então, às partes que apresentem assistentes técnicos e quesitos, em geral no prazo de 15 dias. Aquilo que eu mencionei. As partes, então, elas vão trazer os quesitos, as perguntas que elas têm sobre a parte técnica contábil, no caso, para que o perito responda. E por que é importante as partes apresentarem nesse momento os questionamentos e também os assistentes técnicos? Para que o perito possa mensurar o valor a ser cobrado na proposta de honorários para fazer o trabalho pericial a partir de todos os elementos que vão existir no processo, no caso, quesitos. É uma coisa você estimar os honorários em um processo que não tem quesitos e num processo que cada uma das partes trouxe 30 quesitos. Nós com certeza vamos despender mais horas técnicas para responder 60 quesitos e isso então vai pesar na hora de nós calcularmos a nossa proposta de honorários para ser apresentada. Então você vê que o legislador ele pensou bem direitinho na hora da constituição, da formação da prova pericial, no caso do processo. Bom, vamos dar uma olhadinha, eu trouxe aqui um despacho de uma maneira mais simples para vocês darem uma olhada. Estou bem na frente ali, vamos ver se eu consigo mexer a câmera. Vou mexer ela aqui de lugar.
Bom, acontece que nós temos aqui, esse é a praxe de como a gente consegue visualizar uma decisão interlocutória. Inclusive a sentença ela vem mais ou menos dessa forma. A sentença ela tem lá tópicos como o relatório, depois a fundamentação e a decisão. Aqui o despacho, então a decisão interlocutória, ela traz o endereçamento, digamos assim, a parte de endereçamento, de qualificação das partes, né? Processo número tal, autor tal, advogado tal, réu, que aqui no caso é a União, e um despacho de nomeação. Analisando os autos para a aprovação da sentença, verifico como essencial ao julgamento pedido de realização de perícia, para que seja demonstrado de maneira específica se os juros apropriados pela demandante e deduzidos da apuração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da CSLL, que foram glosados procedimentos no valor de 800 mil, respectivamente, possuem correspondência direta. Você vê que esse despacho de nomeação ele já é bem técnico, ele já está dizendo exatamente o que ele quer nesse processo. Então, as partes elas vão elaborar os quesitos já com toda essa fundamentação do despacho de nomeação. Então, ele converte o julgamento em diligência e determina, então, que a realização seja realizada a perícia contábil pelo Arthur João Leives, que é o meu avô, que trabalha aqui já há mais de 50 anos com perícia, essas questões mais complexas, é só dar para ele que ele resolve, mas realmente é um processo muito, muito duro que ele ainda segue fazendo, e então foram intimadas as partes para que apresentassem quesitos e que indicassem, se tivesse interesse, assistente técnico para auxiliar as duas partes. Nesse caso, apresentaram assistentes e apresentaram quesitos. Então, a partir disso, foi elaborada a proposta de honorários que as partes podem daí também debater, de certa forma, e a partir, então, da conclusão e do depósito desses honorários, nós vamos para a realização efetiva da perícia contábil, né? Seguindo com a aula, voltando aqui para o lugar original da tela, eu queria conversar com vocês também um pouco sobre as petições que nós vamos lidar como peritos e assistentes técnicos na área contábil, fazendo a perícia. Então, quais são as petições que mais nós vamos apresentar e nós vamos ter que ter noção para realmente elaborar ela de uma maneira bacana? O processo judicial ele envolve, então, diversas petições, como nós falamos, petição inicial, contestação, réplica, recursos, manifestações, além de tudo aqueles elementos que existem no meio do processo, como certidões, mandados, que a gente vai folhando ali e vai tomando cada vez mais familiaridade. Na atuação em perícia, basicamente, nós vamos ter duas petições principais que nós vamos apresentar. Quais são? Laudo pericial contábil, atuando como perito do juízo, e parecer pericial contábil, atuando como assistente técnico de alguma das partes. Essas são as petições principais das perícias. Perícia, no caso, perícia contábil, laudo, parecer periciais contábeis, né? É claro que nós vamos também lidar com algumas outras petições. Nós vamos apresentar no início a proposta de honorários, onde nós aceitamos o encargo oferecido honrosamente pelo juiz para atuar como peritos, e nós vamos apresentar também pareceres e laudos complementares. Podemos também, de certa forma, apresentar petições diversas, às vezes requerendo honorários, ou informando algum tipo de prestação que o nosso cliente solicitou, ou mesmo como peritos do juízo trazendo uma petição com algum tipo de solicitação para as partes. Eu não vou chamar isso de laudo, pois ela não traz o mérito da questão técnica que a gente quer oferecer, mas e sim eu estou trazendo uma petição solicitando documentos. Não posso dizer que é um laudo que está solicitando documentos, pois vai soar estranho. O laudo ele precisa ser aquela peça técnica que vai abordar realmente a demanda técnica pericial solicitada. Bom, seguindo, falando então do laudo pericial contábil, ele é a peça escrita no qual o perito, nomeado pelo juízo, expressa sua opinião a respeito dos eventos e fatos submetidos à sua apreciação. Não há um modelo obrigatório de laudo, podendo cada perito trabalhar com determinado padrão, sempre buscando ser completo e de fácil entendimento. A gente precisa obedecer a um certo regramento na hora de elaborar o laudo, que é trazer o endereçamento, a qualificação das partes, a nossa qualificação como peritos ou como assistentes das partes, sempre tentar ser o mais claro possível, tanto na parte de fundamentação dos fatos, do resumo do que está sendo trazido pelas partes,
quanto na questão técnica, onde nós trazemos a metodologia dos nossos cálculos. Nós abordamos primeiramente o objeto do trabalho pericial. Então, após essa análise preliminar, nós vamos trazer o objeto do trabalho pericial, a metodologia que nós vamos elaborar o nosso laudo pericial, a metodologia dos cálculos, por que não explicar detalhadamente o cálculo então, que é feito no caso da perícia contábil, para então trazer resposta a quesitos, resposta à demanda das partes, as diligências que foram efetuadas no nosso trabalho. Todos esses elementos são fundamentais que a gente inclua no nosso laudo pericial contábil para que ele seja bem compreendido e que as partes não fiquem necessariamente rebatendo e se manifestando e impugnando o nosso laudo, fazendo com que a gente tenha um retrabalho, tenha que falar de novo, trazer laudo pericial complementar, etc. Mesma coisa no parecer pericial contábil. O parecer pericial contábil ele é uma peça escrita na qual o perito contador assistente de uma das partes apresenta o conteúdo da perícia e os aspectos que envolvam a demanda. O assistente técnico deve fundamentar claramente suas manifestações, especialmente quando o parecer contábil for contrário às posições do laudo. O assistente deve registrar no parecer os estudos, as pesquisas, as diligências e elementos de prova necessários para a conclusão de seus trabalhos. O parecer ele vai ser elaborado pelo assistente das partes, de uma das partes, e ele vai sempre tentar explicar o argumento trazido pelo seu cliente e, de certa forma, demonstrar alguma incorreção no laudo ou no argumento da outra parte. Então, ele precisa ser ainda mais completo. E ele vai envolver um trabalho que você vai ver, o trabalho do assistente técnico, ele começa desde o início da perícia, muitas vezes antes, uma contratação prévia da parte, mas assim que o perito é nomeado e nós, assistentes, somos contratados pelo nosso cliente, nós já vamos acompanhar o perito em qualquer demanda que ele precise para responder alguma questão ou fornecer algum tipo de documento. Nós vamos então receber o laudo e analisar esse laudo, então elaborar o nosso parecer, depois nós vamos analisar algum laudo complementar, para daí analisarmos e elaborarmos o nosso parecer complementar. Então o trabalho do assistente ele também é muito longo e precisa ser muito bem detalhado para que possa muitas vezes reverter um convencimento do perito do juízo e do juiz. Lembrando que o juiz ele não é adstrito, ele não é preso ao laudo pericial do seu perito oficial, do perito do juízo. O juiz pode muito bem entender que o argumento de alguma das partes está correto e adotar o parecer e não o laudo. É claro que o juiz ele tem uma confiança no trabalho do perito do juízo que ele nomeia e a tendência é ele ouvir bem e tendo sido o laudo bem elaborado e bem fundamentado, ele vai acompanhar, mas o juiz não está preso à decisão do que o laudo. Por isso nós precisamos trazer o parecer o mais fundamentado possível. Bom, seguindo aqui, vamos analisar agora decisões. Rapidamente, trazer aqui o que é uma sentença. De acordo com o artigo 203 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, sentença é um pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos tais, põe fim à fase cognitiva do processo comum, bem como extingue a execução. Decisão de primeiro grau de jurisdição proferida por um juiz. Então, sempre que a gente falar em sentença, a gente está falando de um juiz. E vamos ver agora por que eu estou destacando isso. Porque quando nós estivermos falando de uma decisão de um colegiado do tribunal, nós estaremos falando em acórdão. Acórdão, conforme o novo Código de Processo Civil, é a decisão judicial proferida em segundo grau de jurisdição, por uma comarca ou turma de um tribunal. Os julgados recebem este nome por serem proferidos de forma colegiada e refletirem o acordo de mais de um desembargador. E quando nós falamos de acórdão, nós falamos de desembargadores. Então veja bem, sentença, juiz, acórdão, desembargador. Os desembargadores, que em geral são 3, vão tomar essa decisão, podendo inclusive discordar entre eles, mas haverá então uma maioria de 3 que decidirá por uma manutenção da sentença ou uma alteração na sentença, pode ser ela pontual, pode ser ela integral. Inclusive, muitas vezes a gente vê no nosso dia a dia um acórdão que determina a anulação da sentença, o retorno do processo para a fase de instrução para a elaboração de prova pericial contábil. Então, veja o poder que um acórdão pode ter dentro do processo. O juiz entendeu que o processo não precisava de prova pericial contábil, mesmo que uma das partes tenha
pedido, e nos argumentos de defesa, nos argumentos de apelação daquele que perdeu, provavelmente, no recurso, ele foi lá e disse, olha, se eu tivesse uma perícia contábil, eu ganharia essa ação, eu poderia provar. E então o acórdão, a decisão colegiada dos desembargadores decidiram então por retornar esses autos para o primeiro grau e que houvesse então uma nova instrução processual, que é aquela formação da prova, é o que a gente chama de instrução processual, que é formar aquele bolo de informações pertinentes para o juiz decidir. E isso tem um determinado período. O juiz ele encerra a fase de instrução processual para que ele possa decidir. Então, pode acontecer sim esse tipo de decisão. Seguindo, temos indecisões também chamadas, por exemplo, de embargos de declaração. Você não pode realmente ter receio quando você encara esse tipo de nomenclatura, como embargos, ou apelação, ou recurso ordinário. Porque, veja bem, embargo de declaração nada mais é do que uma petição dirigida ao juiz no prazo de 5 dias, o juiz do primeiro grau, o mesmo, ou no caso, o segundo grau, mas o mesmo juiz que proferiu a decisão. Podemos ter embargos de declaração num acórdão também, mas ele quer tirar alguma dúvida com relação a um erro, obscuridade, ou contradição ou omissão. Vamos supor que o juiz condena uma parte a pagar o valor de R$30.420, mas na realidade ele deveria ter colocado R$301.420. Ele errou, é um erro material, ele não colocou o número 1 ali na hora de digitar, e é muito claro por todos os cálculos, tudo aquilo que foi formado no processo. Não vai haver uma apelação da parte que notou esse erro, pedindo a correção do erro. Ele vai opor embargos de declaração para esse próprio juiz que fez essa decisão errada, para que ele corrija esse erro material, assim como se for uma obscuridade, se é uma coisa que eu não entendi, eu estou achando que o juiz não foi claro no que ele está fundamentando, eu vou entrar com um embargo de declaração de juiz. Por favor, explique o item 4 da decisão que foi prejudicial ao meu cliente, por isso, e a gente tenta lá, né, muitos advogados tentam a partir dos embargos de declaração algum tipo de modificação da decisão, mas os embargos de declaração eles não podem alterar o mérito da questão. Se eles alterarem o mérito da questão, eles passam a ter até, inclusive, uma nomenclatura diferente, que seria embargos de declaração com efeitos infringentes. Mas isso é um assunto para outra aula. Ele está previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil e ele pode ser contra qualquer pessoa, qualquer decisão judicial para 1. Esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição. 2. Suprir a omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz. Vamos supor que eu fiz um pedido de dano moral e dano material, e o juiz lá no fim fala dano material improcedente, e não fala absolutamente nada sobre dano moral, sendo que o pedido está feito, a parte contra-argumentou, está tudo ali. Nós vamos dizer, olha, há uma omissão clara do juiz em não julgar o pedido de dano moral. E aí o juiz vai então refazer a sua decisão. E corrigir erro material, como eu mencionei, né, no inciso 3º, há essa possibilidade de corrigir um erro crasso, uma coisa que é bem óbvia. Né? Temos aqui também decisões de tribunais superiores. Quais são tribunais superiores? A princípio nós temos aqui, para falar de uma maneira breve, o STJ e o TST, que são aqueles órgãos que vão lidar com as matérias infraconstitucionais. Quando a gente está falando de códigos, a CLT e questões de recursos de direitos que infringem esses códigos e não a Constituição Federal. No caso do STJ, nós vamos entrar então com um recurso especial para falar de algum tipo de dano que está sendo, de algum direito que está sendo quebrado a partir do Código Civil ou de algum outro código que não seja a Constituição Federal. Caso o direito que esteja sendo extrapolado diga respeito a um direito que está previsto na Constituição Federal, nós teremos então um recurso extraordinário dirigido para o Supremo Tribunal Federal. Esses tipos de recurso a gente dificilmente vai lidar na hora da perícia contábil, ou se nós vamos lidar, nós vamos buscar simplesmente a fundamentação
técnica ao final, na parte dispositiva, onde diz respeito a algum tipo de juro que foi alterado, alguma outra determinação. Mas o nosso dia a dia, eu posso afirmar com certeza para você que vai transitar mais entre apelação, acórdãos, decisões de primeiro e segundo graus, mas claro que nós precisamos aos poucos também entender das decisões de tribunais superiores, STJ, TST e o STF, que cuida da matéria constitucional. Eu separei aqui um processo eletrônico para mostrar para vocês também, já que nós mostramos um processo físico bastante na aula, eu manuseei um pouquinho na medida do possível, vamos dar uma olhada aqui no processo eletrônico. Esse processo eletrônico, no processo que eu simulei aqui, você vai ver aqui que ele tem o meu nome. Deixa eu mexer aqui na tela para eu também poder mexer nele. Aqui. Você vai ver aqui, os números são tudo uma simulação, é uma alteração, eu criei em cima de uma alteração de regime de bens, um processo que eu já trabalhei. O meu nome aqui é César, aqui então o nome da parte autora, aqui seria o nome da parte ré, não foi possível colocar aqui, mas seria autor, escrito aqui, com seus advogados, e réu aqui com seus advogados. E no caso de intervenção do Ministério Público, quaisquer outras determinações, elas vão contar aqui. Se houver um perito judicial nomeado, aqui haverá também o nome do perito judicial, bem mencionado aqui na parte, aqui haverá um campo aqui onde diz Ministério Público, dirá perito do juízo, e haverá aqui o seu nome, fulano de tal, que é quem é o perito judicial. Aqui nós temos então as possibilidades de manusear, de efetuar algum movimento dentro do processo. Você está vendo aqui, ó, se eu quiser apresentar um agravo, um alvará, uma petição, movimentar, peticionar, eu clico aqui e vai me abrir a possibilidade de juntar um PDF, uma petição que eu fiz e faço um PDF. Eu vou explicar aqui que tipo de petição que é, uma petição, ou vamos supor que seja um laudo pericial. Vou escrever aqui laudo, já me dá a possibilidade de colocar aqui laudo pericial, eu escolho o arquivo aqui, vou no meu computador aqui, seleciono. Eu vou voltar aqui para a gente não perder muito tempo, mas vou fechar aqui essa movimentação e vamos lá. E aí aqui, aqui que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram aqui então a possibilidade de nós movimentarmos, mas aqui, no início, o processo começa com o movimento 1. Número 1, você vai vendo essa coluna com a numeração aqui, você vê aqui, eventos. Eventos são como se fossem as páginas. É claro que eu não posso chamar de páginas, porque um evento com um PDF vai ter lá 15 páginas, uma petição. Mas entenda como o evento a inicial é um evento, e ela vai ter lá os seus elementos. Vamos ver aqui, nessa inicial que eu simulei, tem uma petição inicial, um PDF, outro PDF que é a procuração, outro PDF que é a habilitação, RG, certidões, matrículas, os documentos, cada um eu fui botando por um PDF. Claro que eu poderia usar um programa, colocar tudo num só, mas eu acho que é muito mais claro para as pessoas acessarem nós colocarmos PDF por PDF, cada documento, para deixar, no evento 1, documento tal, eu provo isso. No evento aí eu vou lá, no evento 6, o despacho tal, aí tem aqui, eu clico aqui, eu vou acessar o despacho, tem toda a decisão. Tudo aquilo que tem no despacho consta aqui, tudo aquilo que eu mostrei, tá vendo? Uma movimentação, publique-se o edital no prazo de 30 dias. Você vê que o despacho está aqui descrito, basta clicar. O processo eletrônico é muito simples, realmente. O EPROC, eu gosto mais do EPROC do que do PJE, que eu lido também na parte de trabalhista. No EPROC é mais a área civil e previdenciária, aqui pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, e região do sul do Brasil, que é onde eu atuo. Mas você vê aqui então que os eventos vão acontecendo até, por exemplo, aqui eu simulei uma sentença aqui, no dia 21/9 de 2017, jogando procedente o pedido. Você clica aqui, você vai ter acesso então a toda a sentença explicadinha aqui, julgou, defira a alteração de regime, tal. Tudo isso bem explicadinho no processo eletrônico, viu? Bem bacana. Eu gosto bastante de trabalhar com o processo eletrônico. Uma forma que eu tenho de estudar, eu faço muito esses cursos online, gosto muito de assistir aulas online gratuitas que são disponibilizadas, e eu gosto muito quando a gente faz um resumo no final, eu gosto de fazer esse resumo, acompanhar a aula fazendo um resumo no Word e vou salvando essas coisas para mim. Então vamos fazer junto aqui, depois eu disponibilizo para vocês, junto com o PowerPoint. Inicial.
Primeiramente, quem faz a inicial? Quem apresenta a inicial? A inicial ela é apresentada pelo autor, né? Ela é, então, ela inicia o processo e ela tem alguns elementos fundamentais. A gente pode citar alguns aqui. Vamos citar endereçamento, qualificação das partes, objeto da ação, fundamentação jurídica, pedidos, valor da causa e anexos, que tem sempre que trazer no mínimo a procuração, é um anexo fundamental, né, que a gente não vai conseguir, o advogado precisa se representar, se colocar como representante da parte no processo. Bom, a contestação, quem é que apresenta a contestação então? A contestação é apresentada pelo réu. Vamos ver, ela tem alguns elementos, então, ela vem depois da citação, vou colocar aqui, ela ocorre após a citação, prazo de 15 dias, e ela possui também alguns elementos fundamentais. Vamos ver aqui o valor da causa não precisa usar, né? Vamos pegar tudo que a gente tira. Ó. Ela tem alguns elementos fundamentais, como endereçamento, qualificação. Aqui a gente pode, em vez do objeto da ação, dizer que então, a narrativa com o contra-argumento, né? A narrativa, a visão do réu, no caso, a fundamentação jurídica da defesa também é fundamental. E, é claro, os pedidos também, né? O valor da causa não tem, mas nós temos também pedidos e anexos. A parte ré vai pedir a improcedência da ação e também pode fazer aquele tipo de, vamos ressalvar aqui também a reconvenção, que é o contra-ataque, né? Reconvenção, que é o contra-ataque. Chato. Aí, contra-ataque. Bom, esses seriam os elementos da inicial e da contestação que a gente viu. O que mais? A réplica. Quem é que apresenta? O autor. Após a contestação. Responder aos argumentos do réu. Né? O que são quem profere uma decisão interlocutória? O juiz, né? O cartório, o juiz. Ela é atacada ela é uma decisão que dá andamento ao processo. Estou falando aqui, grosso modo, né, pessoal? É óbvio que existe todo um regramento do que é uma decisão interlocutória, mas basicamente ela vai dar um andamento ao processo, ela não vai decidir o processo. Ela não decide o processo. E pode ser atacada por agravo de instrumento. Pode ser atacada. Agravo de instrumento. Ótimo. Mandados. Quem emite é o juiz, para o juiz, ou o cartório, no caso, para o oficial de justiça, né? Não tem muito mistério, é para cumprimento de certas diligências e também, de certa forma, o andamento do processo. As certidões são feitas pelo cartório, né? E realmente detalham ocorrências no processo. A sentença ela é proferida pelo juiz, que é o primeiro grau de jurisdição.
Nós no Brasil nós temos o duplo grau de jurisdição, por isso que você sempre pode recorrer de uma decisão. Primeiro grau de jurisdição, se você recorre, então você está automaticamente utilizando esse direito, essa benesse do duplo grau de jurisdição, que é ser a sua jurisdição, o seu pedido ser analisado por um novo, digamos assim, um novo conjunto de olhos, no caso, um tribunal com 3 desembargadores, então um duplo grau de jurisdição. Então, quem profere a sentença ao juiz, no primeiro grau, decide o processo ou a execução. Nós temos também, o juiz ele vai decidir a parte de instrução, a parte inicial do processo, e muitas vezes também vai finalizar uma execução do processo através de uma sentença na execução. O acórdão ele é proferido por quem? Pelos desembargadores nos tribunais. É uma decisão colegiada e pode reverter, manter, reverter parcialmente a sentença. Interessante, né? Tem mais decisões, embargos de declaração, que é proferida para o juiz que proferiu a decisão atacada, né? Porque se você não tem alguma dúvida ou alguma omissão no acórdão, você pode sim entrar com embargos de declaração no acórdão. É mais comum a gente ver com relação à sentença, mas sim, há possibilidade. Então, para não dizer que ela vai ser oferecida ao juiz que deu a sentença, ela vai ser oferecida àquele órgão, a quem proferiu tal decisão que está sendo atacada. Espero que tenha me feito entender. Recurso especial, então, ele é dirigido ao STJ, que é um tribunal superior, e o recurso extraordinário são questões infraconstitucionais, ou seja, quando nós não estivermos lidando com constitucionais, não sei se tem o IF, pessoal, acho que tem, né? Quando nós não estivermos lidando com questões que envolvam a Constituição Federal. E o recurso, diferentemente do recurso extraordinário, que é para o STF, STJ, eu não mencionei, é o Superior Tribunal de Justiça e o STF é o Supremo Tribunal Federal. A gente vê muito, às vezes até no noticiário, uma confusão entre o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal. Não. O STJ é o Superior Tribunal Federal. Tribunal de Justiça, perdão. E só pensar que aquele que lida com a Constituição, a nossa Carta Magna, a lei maior do país, é o STF, é o Supremo, é o maior de todos, é o Supremo Tribunal Federal. Bom, o Supremo Tribunal Federal, ele é também um tribunal superior e ele lida com questões constitucionais. Para finalizar, então, o laudo pericial, que é elaborado por quem? Pelo perito do juízo. E o parecer pericial, que é elaborado pelo assistente técnico das partes. Vocês veem aí, então, que fizemos um breve resumo daquilo que pode aparecer no processo para a gente, para aquilo que a gente pode lidar. Espero que eu possa ter quebrado um pouco das objeções de vocês com relação ao processo, você entender que o processo ele conta uma história e que nós temos que nos prender ao que está aqui dentro ou solicitar algum tipo de documento na hora de chegarmos às nossas conclusões, mas que não há nada que nós não podemos vencer quando lidamos com o processo, seja ele físico ou seja eletrônico. As questões de plataforma, de processo eletrônico também. Existem tutoriais, existe a possibilidade de aprendizado, de fazermos cursos para nos aperfeiçoarmos nas plataformas. Inclusive, eu sou testemunha de que as plataformas vêm evoluindo muito ao longo dos anos. Eu já trabalho há um bom tempo com processo eletrônico e era bem mais difícil. Hoje em dia,
as áreas de TI e de informática dos tribunais estão aprimorando esses sistemas e estão fazendo com que a gente tenha cada vez mais facilidade de transitar entre um e outro. Então não perca a oportunidade de trabalhar com perícia contábil só por causa deste medo do processo judicial. Venha para o universo da perícia contábil, que a gente está te esperando de braços abertos para ajudar. Procure a Leitos Educacional, procure a mim, César, @CesarLSpell, procure também o Martin, e nós vamos continuar aqui trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês crescerem na profissão de perícia contábil.